Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus, porque Ele foi quem me trouxe até aqui. Glória a Deus, aleluia. Agradecer ao pastor que me deu a oportunidade. Nossa, eu queria começar. João 1, versículo 12 e 13. Oh, glória! Já? Amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, esse versículo fala muito das pessoas que não nasceram em berço cristão. Eita, glória! Eu sou essa pessoa. Eu tenho andado muito para chegar até aqui. Até porque eu não nasci nesse país. É difícil para uma pessoa que não nasce dentro da igreja poder chegar até a igreja, porque no meu país é um país de pessoas ateias, pessoas que não creem na palavra, pessoas que não buscam a Deus, pessoas que não vão à igreja. Tem uns poucos, mas são muito poucos, e são pessoas que não ninguém gosta delas, porque são pessoas que estão no mundo, elas veem as pessoas como pessoas fanáticas, pessoas cegas, e se vê elas final de semana, sexta-feira, domingo, elas com suas roupas, sua Bíblia, indo para a igreja. E você está no mundo, eu que também era do mundo, eu ficava pensando, por que essas pessoas perdem tempo com essas coisas, sem saber que era eu que estava perdendo tempo. Mas quando não está no mundo, não vê essas coisas. Não acho que está tudo certo, que ficam falando que sorte ou é azar, que a vida vai, vive dia a dia, como se não tivesse amanhã, e é triste, mas não sabe, porque quando um está no mundo e não conhece a Deus, um não sabe o que está se perdendo. Lá tem muitas igrejas católicas, eu até frequentei algumas vezes, mas eu nunca senti nenhuma diferença espiritualmente dentro delas. Talvez não é porque não existe o Espírito Santo, mas eu não senti. Então, se você não sente a presença de Deus, você simplesmente não vai mais, não volta mais. Eu sofri muito, porque tanto no mundo você sofre
eterna só com Deus. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala para mim, ela é católica, mas ela é uma pessoa de Deus, ela tem muita fé. Ela falava para mim que meu momento ia chegar e podia demorar muito pouco, o tempo de Deus é assim, você não sabe quando vai chegar, mas que meu momento ia chegar. Mas para mim isso não fazia muito significado, porque eu via tudo como algo material. E Deus toca nossas vidas em algum momento, uma ou mais de uma vez. Só resta para nós aceitar esse chamado. E eu nem imaginava algum dia que eu ia estar aqui. Se alguém falasse para mim naquela época, não, daqui a uns anos você vai estar casado com uma esposa maravilhosa e estaria com seu filho no ventre, você estaria em uma igreja falando de Deus, eu ia falar que essa pessoa era doida, não tinha como acreditar numa coisa dessa. Mas o caminho estava sendo traçado, só que eu não sabia. Quando eu cheguei aqui nesse país, foi muito difícil. País diferente, outro idioma, eu não tinha amigos, conhecidos, só alguns parentes, e foi bem difícil. Mas eu vi que aqui as pessoas, lá no meu país, falam pessoas religiosas. Eu vi que aqui tinha muitas pessoas religiosas. Para mim era algo novedoso. Todo lugar que eu ia falava, Deus abençoe, fique com Deus. Eram as coisas novedosas para mim. Eu nunca vivi com isso. Jamais eu tinha essas palavras na minha vida. Mas mesmo assim eu continuava no mundo. Eu não tinha ninguém para me trazer para a igreja. Também não queria vir, porque eu não sabia como era. Mas eu conheci a minha esposa, que ela é crente, mas ela estava afastada da igreja. E estava passando por muitas dificuldades sentimentais. Porque, irmãos, para as pessoas que já foram à igreja e ficaram afastadas, elas conhecem a Deus, conhecem a palavra. Mas para quem nunca ficou dentro de Deus, ficou dentro da igreja, aí não entende como as coisas funcionam. Eu queria ler aqui Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam-lhe por testemunha contra vós, que te tenham proposto a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. A minha esposa, ela já tinha a semente de Deus, só que ela tinha se afastado. Irmãos, a semente de Deus é uma coisa que tem que ser alimentada todo dia, com fé. Glória. Você não pode perder a fé. Se você perder a fé, você sai do caminho. E quando você sai do caminho, as coisas começam a ir para trás. Eu, na
novo, buscou o Senhor, mas só ela. Eu ainda não me sentia preparado. Ela veio várias vezes, mas eu não vinha. Várias vezes. Até que um dia eu decidi vir com ela. Mas mesmo assim, nos primeiros dias era tudo normal, mas eu ficava sentado lá no cantinho, escutando os louvores, as orações. Mas quando foi que tudo mudou? O dia que eu aceitei Jesus. Foi um dia de muita chuva. Muita chuva. Nós estávamos pensando em desistir de vir esse dia à igreja, porque estava chovendo muito. Nós tivemos que colocar o carro na calçada para poder entrar na igreja. E estava tudo alagado. Minha sogra não veio esse dia, ela não estava se sentindo bem. Inclusive, quando eu estava sentado lá, ela ligou para minha esposa falando que queria ir para o hospital, que ela estava passando mal, que ele fosse lá buscar ela para levar para o hospital. Mas esse dia eu estava me sentindo diferente. Deus fiel até com glória. Espírito Santo de Deus. Eu falei para minha esposa que eu não queria ir embora. O pastor que estava essa noite aqui, ele falou que ele também não ia vir, porque a chuva não estava deixando ele. Ele olhou para mim, falou que essa noite ele estava nesse lugar por minha causa. Irmãos, o momento de Deus é perfeito. Como sente isso? Porque eu senti esse dia que esse era o momento de aceitar Jesus. Porque eu tinha passado muito na vida, mas esse dia eu comecei a me sentir outra pessoa. Esse dia todo mudou na minha vida. A partir desse momento, eu comecei a seguir a Deus. Esse dia, eu sabia que eu ia fazer isso pelo resto da minha vida. E eu não podia mais viver sem Ele. O momento tinha chegado, o momento que eu não sabia que ia chegar, mas chegou. E eu já estava preparado para recebê-lo. Mesmo que eu não tinha nascido em berço cristão, eu ia me converter em cristão. Irmão, hoje o mundo, o inimigo, tem afastado muitas pessoas da igreja. Muitas pessoas que já frequentaram a igreja, mas ficaram longe de novo. Porque outras pessoas que nunca conheceram a Deus, é difícil eles entrar na igreja. Por isso nós temos que orar por essas pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus. Nós temos que plantar essa semente dentro dessas pessoas. Nós temos que falar para elas que Deus ama elas. Nós temos que falar que o lugar delas é na igreja. Porque o mundo só traz maldade, morte, roubo, todas as outras coisas que não são de Deus.
Irmãos, eu queria ler aqui Romanos 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá de fé. Irmãos, a fé é o que alimenta nossa alma. A fé é como uma flor que tem que ser todo dia alimentada com água. A fé é uma coisa que tem que estar presente em nós sempre. Como o pastor sempre fala, a fé, se for do tamanho do grau de mostarda, é suficiente. Mas nós temos como medir essa fé? Não, só Deus sabe o tamanho da nossa fé. Por isso que nós temos que alimentá-la todo dia. Todo dia, porque nós não sabemos se é suficiente. Nunca vai ser suficiente. Você acha que você tem todo dia ficar sentado nessa cadeira aí, ou louvar o Senhor, ou falar em língua, você vai ser salvo? Não, não só por isso que você vai ser salvo. Você tem que buscar a Deus, você tem que orar todo dia, você tem que se ajoelhar, você tem que jejuar, você tem que orar por todos nós, porque quando chegar o grande derradeiro dia, só Deus é capaz de falar se nós vamos ser salvos ou não. Por isso, irmãos, eu quis falar a minha história para vocês entenderem como Deus faz milagre em nossas vidas, como pode transformar uma pessoa em outra pessoa, que foi o que aconteceu comigo. Hoje eu me sinto uma pessoa renascida. Eu nasci de novo quando eu fui batizado. Eu me sinto uma pessoa cheia de Deus, porque nós não precisamos mais nada, nós precisamos só de Deus. As pessoas ficam na vida, no mundo, sempre para quem na rua e pergunta: o que você quer da vida? A pessoa fala: não, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um carro, eu quero ter dinheiro. Mas a pessoa faz tudo errado. Porque primeiro você tem que buscar Deus, e depois todas as outras coisas vai vir até você. Porque Deus, só Deus é capaz de nos dar o que nós